Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Horas sem fim de gravações em vídeo das delações premiadas da Odebrecht destinam um esquema de corrupção que assola o mundo político brasileiro. Os relatos são de um país em que o bem comum deu lugar à ganância e à manutenção do poder a qualquer custo. A paralisia momentânea do Congresso é só uma pausa no avanço das reformas propostas justamente por quem terá de responder à Justiça. Nesse rolo compressor que temem avançar diante do espanto e da passividade do eleitor, direitos garantidos pela Constituição podem ficar pelo caminho. Na economia, a gente explica o que a redução da taxa Selic tem a ver com o seu bolso. Pois é, os bancos já anunciam crédito mais barato e aposta de que os preços parem de subir, mas a crise política pode comprometer esse cenário. Nutricionistas alertam para o cuidado que pais e mães devem ter com as guloseimas da Páscoa. O desejado chocolate pode trazer prejuízos à saúde das crianças. 3 em 10 mulheres afirmam que já sofreram assédio de superiores durante o expediente no Brasil. E o número pode ser maior porque as vítimas não relatam a violência que sofrem no ambiente profissional. E a tensão aumenta na Península Norte-Coreana. Imagens de satélite mostram que Pyongyang está pronta para novo teste nuclear durante as comemorações do aniversário de fundador do país. A gente começa a edição de hoje com aquela notícia gostosa da Páscoa, mas um alerta, viu? O alerta é dos nutricionistas para pais sobre o excesso de chocolate nessa época do ano. O ideal é comer um pouco cada dia e evitar que as crianças devorem o ovo inteiro de uma vez só. Na casa da Pilar e do Ricardo, doces não são muito bem-vindos, principalmente os chocolates. Aqui há algumas regrinhas para o consumo. Quer comer chocolate? Ok. Almoça, janta, faz o que tem que ser feito e come. A gente controla, a gente não gosta de fazer é proibir. Porque quando a gente proíbe, você gera uma proibição com isso e a criança quer mais. Nesta época de Páscoa, manter as crianças longe dos ovos de chocolate é uma tarefa quase impossível. Afinal, são tantos tipos. O problema é que o consumo exagerado pode ser prejudicial para a saúde das crianças. O excesso de açúcar e gordura do chocolate pode aumentar o colesterol, o triglicérides e levar à obesidade. Criança que come muito chocolate também pode ter diarreia e vômito. A dica é que os pais fiquem de olho na quantidade e no tipo de chocolate oferecidos aos filhos. O ideal é escolher os amargos ou meio amargos, mas as crianças gostam mesmo do ao leite, que tem menos cacau e mais açúcar. O branco não é recomendável por não conter cacau e os recheados são bombas calóricas, mais açúcar e gordura. O que não pode é haver esse engano, né? A pessoa está comendo um produto que é do grupo de doces, então não tem problema consumir, mas a quantidade dele vai ser de acordo com o grupo de doces. Uma porção ao dia, pequena quantidade, não tem problema. Agora uma dica cultural, até para o feriadão aí, o projeto Maio Fotografia leva ao Museu da Imagem e do Som obras fotográficas de artistas brasileiros e internacionais. Quem foi lá é a repórter Evelyn Avancini, no MIS, que tem os destaques para a gente conhecer melhor essa mostra fotográfica. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A mostra começa hoje, são cerca de 2 meses por ano dedicados à fotografia. Nesse ano, são 7 expositores com mostras, com obras espalhadas por todo o museu. Eu converso agora com a Thalita Virgínia, que é produtora da mostra. Thalita, boa tarde. Quais são os destaques da edição desse ano? Bom, esse ano o Maio Fotografia está bem abrangente. A gente tem desde a primeira foto feita no mundo até a produção com smartphones. Eu destacaria as 2 exposições do primeiro andar, que é a da revista Câmera e a do Maurício Lima. A da revista Câmera é uma coleção de todos os fotógrafos que enviavam trabalhos para essa revista, de 1966 a 1981. Então, a gente tem trabalhos de fotógrafos que na época eram jovens fotógrafos, jovens artistas e que hoje são grandes nomes. Então, a gente tem uma gama muito variada e a gente tentou reproduzir um pouco do raciocínio criativo do editor da revista dentro da exposição. E a do Maurício Lima, que a gente está tratando de um tema super atual, que é o tema dos refugiados, e o Maurício acompanhou essa família. O nome da exposição vem, inclusive, do nome da filha, da bebê que nasceu durante o percurso, e eu destacaria essas 2 exposições.
Ok, muito obrigada, Thalita. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de maio, aqui no MIS, na Avenida Europa, número 158. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Agora, olha aí, dica para quem vai pegar a estrada, véspera de feriado, o movimento nos terminais rodoviários da cidade, aqui em São Paulo e nas estradas, já começa a aumentar. A gente conversa agora com a repórter Tatiana Bertoni, que está no terminal Tietê e traz mais informações de como vai estar essa situação nos próximos dias. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Aldo, o trânsito começa a ficar intenso na tarde de hoje nas principais rodovias de São Paulo. A CET estima que cerca de 1.800.000 veículos deixarão a capital paulista neste feriado. Nas rodoviárias, o movimento esperado também é alto. Mais de 583 mil pessoas devem viajar de ônibus. Eu converso agora com a Aline Cabral, que é assessora de comunicação da Socicam. Aline, boa tarde. Por favor, Aline, quais são as dicas para os passageiros evitarem dor de cabeça na viagem? Bom, primeiro de tudo, sem dúvida, comprar passagem com antecedência, tanto da ida como da volta. Identificar as bagagens, não esquecer o documento de ninguém, nem das crianças, e chegar no terminal com pelo menos 1 hora de antecedência do horário de embarque. Tá ótimo, então. Obrigada, Aline. Além disso, Aldo, a Polícia Rodoviária Federal informa que haverá uma operação especial até o próximo domingo, para evitar acidentes nas rodovias e garantir aí uma viagem mais tranquila a todos. É com você, Aldo. Obrigado, Tati, pelas informações. Ana Paula. Um levantamento feito pela organização Think Olga mostrou que mais de 99% das brasileiras já sofreu assédio nas ruas, assobios, cantadas, toques indesejados. Uma violência tão naturalizada que acontece muitas vezes até dentro do local de trabalho. O Instituto Locomotiva ouviu mulheres trabalhadoras em todo o país. 3 em cada 10 afirmam que já sofreram assédio de superiores durante o expediente. E esse número pode ser ainda maior. Já faz 5 anos, mas Juliana se lembra de cada detalhe dos assédios que sofreu. Eu fui cumprimentar um dos diretores, a gente sempre cumprimentava com um beijo no rosto, ele me abraçou e a mão dele desceu. Uma pesquisa feita em todo o país mostrou que 3 em cada 10 brasileiras já sofreram assédio no trabalho. E no topo do ranking do assédio estão as mulheres com alta escolaridade, entre 30 e 49 anos. Mas esses números podem ser ainda maiores. A cultura do assédio está tão enraizada que muitas vezes a mulher não tem sequer consciência de que está sendo vítima de uma violência. Infelizmente, o assédio sexual no trabalho é generalizado entre todas as classes e todos os níveis de escolaridade. Acontece que essas mulheres de menor escolaridade, que em geral ocupam cargos mais baixos na empresa, não têm poder de reação com relação a esse assédio. A parte positiva da recente divulgação de casos de assédio é que toda essa discussão deve aumentar a conscientização das vítimas e a exposição dos assediadores. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desnaturalizar esse assédio, né, em termos da cultura, porque eles acham que é tranquilo, que pode, que é um elogio, que a mulher tem que curtir, etc. e tal, quando na verdade é uma ameaça à segurança das mulheres e é uma ameaça à liberdade de ir e vir dentro do trabalho, na rua, em qualquer canto. Fundamental isso. Olha, agora uma dica para facilitar a vida de quem precisa de documentos aí, a documentação, a autenticação de documentos para quem deseja obter, por exemplo, dupla cidadania para estudar ou trabalhar no exterior, está mais simples no país inteiro e particularmente no interior de São Paulo. É isso porque cartórios fora da capital já estão autorizados a realizar o procedimento. O serviço regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça atende à Convenção de Haia, assinada por 112 países. Até o ano passado, apenas o Ministério das Relações Exteriores podia fazer a autenticação. Ou seja, a pessoa precisava ir até uma cidade que tivesse uma representação do Itamaraty. Agora, os cartórios do interior de São Paulo também podem fazer essa autenticação. A Jussara é tabeliã e vai dizer para a gente quais documentos estão incluídos nesse novo serviço. Os documentos produzidos aqui no Brasil e que serão apresentados nos países estrangeiros. Então, é muito comum as pessoas solicitarem a apostila em certidões de nascimento, certidões de casamento, quando solicitam dupla cidadania, em diplomas, em históricos escolares, quando farão um curso no exterior. E todos os cartórios agora do interior de São Paulo podem fazer essa autenticação?
O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele está autorizando os cartórios do interior. Alguns já têm essa autorização e outros estão aguardando. Então é sempre bom a pessoa ligar, confirmar antes de se dirigir ao cartório. E os preços são tabelados? Os preços são tabelados. No estado de São Paulo é em torno de R$ 107 cada apostila. Ok, Jussara, muito obrigada. Então, só lembrando, checa antes o telefone do cartório perto da sua casa para ver se ele já está com essa autorização. Agora a gente fala de economia, a taxa Selic teve a maior redução desde 2009, 1 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu o índice para 11,25%. Mas aqui a gente traduz esse economês todo. Ana Paula, a Selic também é chamada de taxa básica de juros. Como é que essa redução se reflete no dia a dia de quem tem que suar a camisa? Não é aquele grande investidor, mas tem que suar a camisa para fazer o salário chegar até o final do mês. Correto, Aldo. Olha, num efeito imediato, assim, que o brasileiro já pode sentir no bolso, a partir de segunda-feira, 4 bancos decidiram reduzir as taxas de juros nas linhas de crédito. 2 deles, Itaú e Santander, vão repassar integralmente para a pessoa física e jurídica o corte de 1 ponto percentual. Os outros 2 bancos, Bradesco e Banco do Brasil, também anunciaram reduções dos juros para o cheque especial e crédito pessoal. No longo prazo, isso, claro, pode ajudar os consumidores aí a quitar as dívidas. Hoje, as famílias brasileiras comprometem mais de 20% da renda com o sistema financeiro. É muita coisa. Outra aposta é de que o recuo da Selic empurre também a inflação para baixo. Mas com a crise política no horizonte, nada é garantido. Pois é, a gente vai agora para outras notícias nacionais. As agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo hoje para o pagamento das contas inativas do FGTS. Ao todo, são 1.305 agências em todo o país. As portas se abriram às 8 da manhã para atender os trabalhadores em busca do saldo das contas inativas do FGTS ou de informações. 8 milhões de pessoas já resgataram o dinheiro. Recebem agora os nascidos entre os meses de março e maio. É preciso ter em mãos o RG e a carteira de trabalho. A Caixa informou que já pagou até quarta-feira mais de 12 milhões e 300 mil reais. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal reconheceu que vive uma epidemia de sífilis. No ano passado, foram notificados quase 1.300 casos. A doença está mais presente entre homens jovens. No Brasil, o número de casos também avança. Em 2010, foram 1.249 casos de sífilis adquirida. Em 2015, 65 mil casos, um aumento de mais de 5.000%. A sífilis é uma doença sexualmente transmitida. O tratamento pode ser feito pelo SUS. No sertão de Pernambuco, o vereador mais votado da história da cidade de Cabrobó renunciou ao cargo 4 meses após a posse. Paulo César dos Santos, o Sininho, teve 1.500 votos na cidade de 33 mil habitantes. Sininho faz trabalhos sociais na cidade há 2 décadas, mas alegou que se decepcionou ao ver que as pessoas se distanciaram e passaram a tratá-lo como os políticos em geral. A vaga já foi preenchida pelo suplente. O noticiário político, dessa semana deixa muito claro, dá para entender muito bem por que as pessoas têm esse tipo de reação com os políticos, como a que sofreu aí esse vereador Sininho. O que não falta, gente, é número para esse escândalo. São números altíssimos. A investigação ouviu 77 executivos da Odebrecht. A partir dessas delações, 98 políticos e aliados de 16 partidos se tornaram alvo de inquéritos que vão tramitar no Supremo Tribunal Federal. 2/3 desses inquéritos são suspeita de corrupção, ou seja, desvio de poder e não de Caixa 2, que são doações de campanha não declaradas. Durante o longo depoimento dado à Justiça Federal, Marcelo Odebrecht delatou diversos políticos. Citou, por exemplo, um pedido feito pelo senador Aécio Neves, do PSDB, tratado como mineirinho pela Odebrecht, durante a campanha presidencial de 2014. O PSDB ele precisava precisava ter gastos pré-campanha, e aí eu acertei com ele um valor de gastos pré-campanha, entendeu? Que depois ele tentou recuperar como foi operacionalizado, mas nem eu, nem Júnior a gente se lembra, mas aparentemente pode ter sido até por doação oficial ao PSDB ou por Caixa 2, mas foram para gastos pré-campanha. Marcelo também citou ex-presidentes da República. Afirmou no depoimento que Lula, chamado de amigo nas planilhas da Odebrecht, e Dilma tinham conhecimento do uso de Caixa 2 nas campanhas. No que tange a questão de Caixa 2, tanto Lula quanto Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham
conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é citado pelo pai de Marcelo, Emílio Odebrecht. O presidente do Conselho Administrativo da empreiteira delatou o pagamento de ajuda de campanha não contabilizado durante a candidatura de 1993. Com certeza teve ajuda de caixa oficial e não oficial. Se ele soube ou não, eu não sei. Tanto que eu também não sabia. Ele me pediu. Todos eles. Mas ele pediu? Ele pediu, Emílio, você pode me ajudar no programa da campanha? Isso ele pediu. As delações também atingem o atual governo. O ex-executivo Márcio Faria afirmou que participou em 2010 de uma reunião com Michel Temer, em que foi discutida, nas palavras dele, a compra do PMDB por 40 milhões de dólares. O senhor João Augusto procurou o Rogério e falou, olha, esse projeto é da diretoria internacional e para que ele caminhe, seja assinado e vá dentro dos trâmites normais, o partido precisa de uma contribuição expressiva nesse contrato. Aí falou o número 5%, um valor muito alto. O Rogério me trouxe e falou, Márcio, o projeto só vai voar com isso. E quem trouxe? João Augusto Henriques. Quem ele é? Intermediário, interlocutor entre a diretoria e o partido. Falei, vamos em frente, paciência, vamos pagar. Esse 5% corresponderia em volta de 40 milhões de dólares. O ex-diretor da Odebrecht, José de Carvalho Filho, detalhou supostos pagamentos realizados a pedido do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o primo, num valor total de 10 milhões de reais. Uma delas, ocorrida em 2014, foi de 4 milhões de reais como ajuda de campanha para o PMDB. O ex-presidente perguntou para o Eliseu Padilha, que ele era o ministro do SAC. Não me falou em que contexto, que razões seria atribuído esse valor, pediu que eu procurasse o Eliseu Padilha, assim fiz, e passei exatamente a ele, as informações diretamente a ele. O Caju, alcunha do líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá, aparece na delação de Carlos Fadigas, ex-presidente da Braskem. A empresa teria pago 4 milhões de reais a Jucá em troca de aprovação de medidas que beneficiassem a empresa. Pelo que eu me lembro, o valor era 4 milhões de reais. O Cláudio não dividiu comigo quem seriam os beneficiários desses recursos, mas, exceto por um nome que terminou surgindo em algumas conversas minhas com ele, que era o nome do senador Romero Jucá. E o chefe dos delatores, Marcelo Odebrecht, ainda sentencia: não há política no Brasil sem Caixa 2. Não existe ninguém no Brasil eleito sem Caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu o dinheiro do partido que era Caixa 2. Olha, antes de trazer para você o outro lado, né, o que os acusados dizem, eu preciso fazer aqui dois apontamentos, duas reflexões. A primeira é que essa última frase de Marcelo Odebrecht, como todas as outras, foram prestadas à justiça nesse âmbito da delação premiada. Portanto, cabe à justiça comprovar se essas declarações são de fato verdadeiras ou não. Isso não pode pesar como já um julgamento de antemão para quem quer que seja nesse espectro político que a gente está visitando. A segunda reflexão é a seguinte: se a impressão que dá, depois de ouvir tudo isso que você ouviu, é de que está péssimo, está muito ruim com os políticos, sem eles é pior. Não há saída num regime democrático, num Estado democrático de direito, sem o âmbito político. A alternativa é um regime de exceção e isso é muito perigoso. Portanto, a luta deve ser travada agora justamente para que esse sistema político seja saneado e que a gente possa ter políticos decentes e não simplesmente tirá-los ou, como a história já mostrou, isso já aconteceu e, enfim, as lembranças para muita gente não são boas, o fechamento, por exemplo, de um Congresso. Essas são as duas reflexões que eu precisava fazer com você. Agora, o outro lado, o senador Aécio Neves disse que é falsa e absurda a acusação de que teria participado de algum ato ilícito. O ex-presidente Lula afirmou que as delações foram feitas para obtenção de benefícios penais e não constituem provas. Portanto, Lula também falou que jamais solicitou qualquer valor indevido para qualquer empresa. A ex-presidente Dilma Rousseff não quis comentar as denúncias. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, disse que não tem nada a esconder e defendeu o avanço da
da Lava Jato. O Palácio do Planalto divulgou nota dizendo que o presidente Michel Temer jamais tratou valores com Márcio Faria e que contesta de forma categórica qualquer envolvimento do seu nome em negócios escusos. Eliseu Padilha disse que só vai se manifestar nos autos. Romero Jucá disse que agiu dentro da legislação e que teve as contas aprovadas. Pontos das reformas pretendidas pelo governo mexem com cláusulas pétreas da Constituição, aquelas que não podem ser alteradas. Muitas delas garantem os direitos fundamentais do cidadão. Desde outubro do ano passado, Ellen tenta matricular o pequeno Adrian na creche. Sem vaga para o filho, não consegue buscar trabalho. Estou sendo privada dos meus direitos. Eu pago meus impostos, eu tenho direito e não tô conseguindo, né? Esses direitos são tão importantes que estão previstos na Constituição Federal. Em 1988, quando a Carta Magna Brasileira foi promulgada, os deputados quiseram construir um novo país por meio das leis. Só que quase 30 anos se passaram e boa parte dessas garantias fundamentais ainda não foram conquistadas plenamente pela população brasileira. O artigo 6º, por exemplo, estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Mas a realidade é outra. 2,5 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. A discussão sobre direitos e garantias fundamentais voltou a ganhar espaço agora com as propostas de reforma da Previdência e trabalhista. Para esse professor de Direito Constitucional, a discussão pode parar no Supremo Tribunal Federal, porque as mudanças esbarram nas chamadas cláusulas pétreas. A gente está num impasse que é, se efetivamente se pretende retirar esses direitos da Constituição, o caminho é uma nova Constituição. A seguir, os gols pelo Brasil nos campos internacionais. E mais, Coreia do Norte pode fazer novo teste nuclear durante a comemoração de aniversário do fundador do país. Com as notícias internacionais, tensão aumenta na Península das Duas Coreias. Depois da ofensiva naval dos Estados Unidos, que posicionou navios de guerra na região, agora o Japão eleva o tom contra Pyongyang e acusa o país de ter mísseis equipados com gás sarin. É um site especializado que monitora a atividade militar na Coreia do Norte denunciou hoje que o país estaria pronto para mais um teste nuclear. Seria o 6º na história. A conclusão veio depois da análise de fotos de satélite da área utilizada nos testes anteriores. O exercício militar poderia acontecer durante as comemorações dos 105 anos do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô de Kim Jong-un, atual líder norte-coreano. Tradicionalmente, os festejos são marcados por demonstrações do poder bélico de Pyongyang. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que a Rússia é culpada por falhas graves no episódio conhecido como Massacre de Beslan. Em setembro de 2004, separatistas chechenos tomaram uma escola naquela cidade russa. Os terroristas puseram explosivos no edifício e fizeram mais de 1.000 reféns. No terceiro dia de cerco, forças de segurança de Moscou invadiram o local. 330 pessoas morreram, mais da metade eram crianças. De acordo com o tribunal, as autoridades não tomaram medidas para impedir a tragédia. Nenhum funcionário russo foi responsabilizado pelas mortes. A Rússia vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU, apresentada por Estados Unidos, França e Reino Unido, que condenava o governo sírio pelo ataque com armas químicas na semana passada. Nesse conselho, formado também pela China, o veto de um dos 5 membros permanentes impede a aprovação de resoluções. Para Moscou, a decisão legitimaria a reação norte-americana. França e Inglaterra se manifestaram contra a decisão russa. Morre a primeira juíza muçulmana a ser nomeada nos Estados Unidos. Sheila Abdul-Salam, de 65 anos, foi encontrada morta no rio Hudson, em Nova York, nesta quarta-feira. De acordo com a imprensa local, o corpo não tinha sinais de lesões aparentes. Abdul-Salam era uma pioneira e um símbolo para a comunidade muçulmana norte-americana. A polícia investiga o caso. Agora a gente vai para as notícias do esporte. Cadu Cortez está curtindo a folga de Páscoa, sobrou para mim. Vamos começar com o futebol europeu. 3 jogos movimentaram as quartas de final da Liga dos Campeões.
O Bayern de Munique recebeu o Real Madrid em casa. O chileno Vidal marcou para os alemães. Mas no segundo tempo, o Cristiano Ronaldo resolveu e ainda comemorou o 100º gol dele nas ligas europeias. O português marcou 2 vezes para virar o jogo e garantir a vantagem espanhola. Os dois times voltam a se enfrentar na semana que vem. Na Espanha, o Atlético de Madrid venceu o Leicester da Inglaterra com o gol de Griezmann de pênalti. O jogo da volta também acontece na próxima semana. E em jogo adiado, por conta das bombas que estouraram perto do ônibus do Borussia Dortmund, o Mônaco venceu. Mbappé, meio sem querer, fez o primeiro. Faltou jeito também para o zagueirão Bender, que fez contra. 2-0. O Dortmund diminuiu com Dembélé. Mbappé voltou e fez o terceiro, 3-1. Cagal ainda tentou, mas ficou nisso, 3-2. Semana que vem tem mais. E os times brasileiros jogaram pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentaram no Maracanã. Guerreiro mostrou vontade e balançou a rede, 1-0. Diego ampliou com um golaço e Nicão descontou para o Furacão, 2-1. Em São Paulo, o Palmeiras jogou contra o Peñarol. Os uruguaios comemoraram antes, com a cabeçada de Arias. O Palmeiras voltou para o segundo tempo mais ligado e em 5 minutos virou o jogo com William e Dudu. Em outra falha da zaga alviverde, Gastón Rodrigues igualou o marcador. Mas aos 54 minutos, Fabiano marcou de cabeça, 3-2. Pela quarta fase da Copa do Brasil, Beira-Rio viu Romero só empurrar a bola e fazer 1-0 para o Corinthians contra o Internacional. Mas o Colorado arrancou o empate na cabeçada de Rodrigo Dourado, 1-1. E com gols de Richelli e Juninho, o Sport bateu Joinville por 2-1. Bruno Batata descontou. O Jornal Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate. Tchau, até amanhã. Tchau.